Casada. Vou trazer um negócio meio maluco pra vocês. Então, para quem não me conhece, deixa eu abrir o chat aqui, deixar o chat aberto. Só para garantir, áudio, vídeo, tudo certo, né? Para quem não me conhece, opa, né? Eu sou Rafael Nardelli, eu sou CTO da DevSquad, empresa de desenvolvimento focada em Laravel. Também sou criador da Penguin Academy e também sou criador da Penguin no Laravel, que é o canal no YouTube, certo? Sou programador aí perdi não sei quantos tempos, já programei em diferentes linguagens, eu comecei minha vida de programação com, vou dizer, Bash, ou Shell Script, podemos dizer assim. Depois eu fui para Code Fusion, fui para .NET, VB.NET, C Sharp.NET, programei enfim, outros bancos de dados aí também maluco, como qual que era aquele que eu usava? Nossa, até me fugiu a mente. Oracle, fiz um bocado de coisa no Oracle. Aí depois me aventurei em Ruby on Rails, Python, framework JavaScript, até um que quase ninguém usa, que é Ember.js. Mexi um pouquinho também, né? Comecei no JavaScript lá atrás, no jQuery. Enfim, eu passei por toda essa volta e até ter a oportunidade de trabalhar com PHP de fato, né? E que eu estou há quase 10 anos trabalhando com PHP e Laravel e todo esse ecossistema. Então, é claro que eu vou ficar dentro desse mundo do PHP Laravel, não, né, do Laravel não tem por que eu sair, e honestamente, nesse ponto da minha vida, nem tem por que eu trocar de fazer outra coisa sem ser trabalhar com PHP e Laravel, porque é coisa boa pra caramba, né? Então, devidas apresentações feitas, o que nós vamos ver hoje, o que nós vamos visitar hoje, entender alguns conceitos, visitar algumas ferramentas e colocar a mão na massa e fazer alguns testes junto com vocês, que é o uso de ferramentas de AI no nosso fluxo de desenvolvimento, nosso dia a dia de desenvolvimento. Eu não estou falando de abrir o chat GPT e conversar com ele, não. Como é que você, de fato, pode usar as ferramentas para te potencializar, tá? O que eu quero dizer potencializar? Criação, manutenção e resolução de bugs, tá? Beleza? Então, no mundo das AIs, principalmente no nosso dia a dia, a gente tem duas divisões de AIs que podem nos ajudar, digo, no código no dia a dia, tá? Então, qual que é a primeira delas? Então, a primeira delas, acho que a maioria de vocês usam, é o Copilot, né? O GitHub Copilot. Então, essa classificação aqui de ferramenta, o GitHub Copilot, ele é uma ferramenta que você instala no teu editor, certo? E ele vai fazer autocompletes, ele vai ser um pair programming, ou qual que é o termo correto que eu posso utilizar? É autocomplete mesmo, ele vai te ajudar autocompletando códigos, prevendo os possíveis o possível código que você espera implementar, ele prevê e já te dá como sugestão, né? Então, a gente tem o Copilot, a gente tem o Super Maven, né? Certo? Entre outros, tem o Codium X, e tem outros desse mesmo, com essa mesma visão, né? Então, assim, se você ainda não instalou um desses elementos no seu editor, te aconselho porque ajuda pra caramba, tá? Que ajuda bastante já na resolução do tempo. Então, se você não sabe, nunca viu, assim, tem alguém aí que nunca mexeu nisso? Só para eu não precisar perder o tempo. Então, nada mais é do que se eu começar a escrever aqui, ó, tá vendo que ele já começa a me sugerir? Não a caixinha de cima, mas assim, ó, eu vou
Ó, sou um desenvolvedor de tecnologia. Isso aqui é um Copilot. Nesse cenário aqui eu estou utilizando o Super Maven, e aí ele vai prevendo e vai te dando sugestões do próximo e você vai dando tab. Então esse aqui é uma das possibilidades de usar AI, tá? A outra possibilidade que muita gente faz é abrir o chat GPT, ou eu vou abrir o Cloud AI aqui no site, porque o chat GPT tem um monte de coisa minha, então melhor, esse aqui fica mais tranquilo. Uma outra possibilidade é você interagir com essas ferramentas web e fazer perguntas, e, eu estou parado num problema, né? Eu venho aqui, copio, colo, faço um processo mais manual, e vejo as soluções, e daí eu volto para o meu código, né? E eu tento implementar o meu código. Né? Então, essa aqui é uma possibilidade que, sim, eu comecei e usei bastante dessa maneira também. Aí vem a possibilidade que eu quero focar com vocês hoje, né? Que é o uso de CLIs, né? Ou seja, ferramentas de terminal que podem nos dar mais poderes. O próprio Cloud, né? O Cloud Code. Cloud Code é uma dessas ferramentas de CLI, né? Então, você instala no seu terminal e ele te possibilita interagir, né, com os LLMs e não só isso, dar mais contexto. Então, se você está utilizando a versão web, o web não vai ter o contexto do teu projeto, por exemplo, né? Mas se você estiver usando a versão terminal, ele vai abrir na tua máquina, ele vai pegar todo o seu projeto como contexto e utilizar isso para tomar melhores decisões. Então é isso que ajuda demais, né? Então se nós somos aqui no nosso terminal, eu vou abrir aqui. Então eu criei um projetinho aqui base para a gente poder brincar e a gente poder testar e fazer todas as nossas implementações aqui para vocês verem como é. E eu vou digitar aqui Cloud, né? Já instalei. Como é que você pode instalar? Perdão. Né? Como é que você pode instalar esse cara? Se você estiver utilizando o macOS, é só utilizar install Cask. Eu acho que não precisa de Cask, não. Cloud Code. É só você rodar esse comando aqui e ele já instala, tá bom? Beleza? E aí você vai ter o Cloud na sua máquina. Uma vez que você tiver o Cloud, você pode interagir com ele, né? Ou seja, abra, né? Não abre em qualquer lugar, você tem que abrir dentro do diretório que você está, o diretório do seu projeto, né? E daí ele vai pegar aquilo como referência, beleza? Então você pode interagir mesmo, você pode tanto escrever em inglês como em português, isso que é uma outra coisa bacana, você não precisa travar no inglês. Você pode falar assim, pode me dar um contexto do que, ou uma visão que está acontecendo aqui nesse projeto. E ele vai avaliar o projeto, ele vai explorar e ele vai te dar as soluções. Então, isso aqui já te dá bastante poder, bastante funcionalidade, né? Deixa ele pensando aqui, enquanto isso, eu quero mostrar outros para vocês. Então, deixa eu abrir uma outra janela aqui. O próprio Copilot também tem o seu próprio... deixa eu tirar essa... O próprio Copilot também tem o seu próprio CLI, tá? O GitHub Copilot CLI. E você pode fazer a mesma pergunta, né? Pode me dar uma visão. E eles funcionam da mesma maneira. Está... Aí ele vai perguntar se ele pode fazer algumas ações, e etc e tal. Aqui provavelmente a mesma coisa. Dependendo do comando que ele for executar na sua máquina, ele sempre te pergunta, tá? Ele fala assim, eu posso executar isso? E aí, uma vez que você põe a resposta, ele salva e você não precisa mais seguir, ó.
Aqui ele está perguntando, eu posso rodar esse comando? Pode. Pode rodar esse comando, tá? E os dois rodando. Estão pensando, pensando, pensando. O que vocês precisam se preocupar com essas ferramentas? É que vocês precisam ter a conta, né? Vocês precisam pagar e tanto o Cloud como o Copilot, você precisa ter a inscrição para poder fazer perguntas. E cada uma das assinaturas, ele tem o seu limite de tokens, ou o limite de perguntas e contextos que vocês podem utilizar. Tá? Então, olha aqui, ó, olha o que o, o Cloud me trouxe de projeto. Então, ó, essa é a visão geral do projeto. Imagine, você acabou de entrar num projeto, ou caiu no seu colo alguém que já estava fazendo, e aí, como é que você faz? Pô, vem aqui, pergunta, e aí você vai ter uma visão interessante. Eu escrevi errado o ano aqui, né? Esse aqui é um projeto Laravel 12, desenvolvimento PHP Conference, aparentemente com base para uma apresentação ou um talk. O back-end ele está em Laravel 12, 8.4, ele analisou todo o front-end, banco de dados, sistema de busca, cache, ou seja, está me trazendo legal. A arquitetura principal do arquivo utilizando o padrão Brain. O projeto usa uma arquitetura um padrão arquitetural customizado chamado Brain, que separa a lógica do Livewire entre processos e tasks. Então, isso aqui é um padrão que eu que criei. Então, se vocês quiserem depois, vocês podem ver no YouTube, ou vocês podem me chamar que eu dou um overview para vocês. E vai dar tudo como é que funciona. Tá vendo? Sistema de autenticação completo, gerenciamento, me traz um overview, que cada diretório faz, e etc e tal, tá? Então isso é muito interessante, certo? Para você que está navegando. Ó, perdão, me dá um exemplo de task e processo para entender. Não conheço o padrão Brain. O Brain. Como é que ele funciona? Então, né, as interações e as perguntas que você pode fazer para o seu LLM, aqui, a mesma, muito parecido. Ele deu um pouquinho, algumas coisas diferentes. O Copilot. Tá vendo? A maneira como exporta. Então, e o LLM, gente, não. Hoje em dia, honestamente, qual que é o melhor? Você tem que ir testando, utilizando para o seu determinado contexto, o seu determinado necessidade e o determinado bolso, né? Óbvio que o preço também influencia muito no qual modelo você vai utilizar. Todos eles vão te trazer um resultado hoje muito eficaz. Vai ter uma leve diferença entre cada um deles, mas a maioria vai te trazer um resultado bem satisfatório, tá? Beleza. Opa, apertei o botão errado aqui. Perdão. Aqui. Beleza? Tá, então aprendemos que com esse tipo de ferramenta nós podemos interagir e aprender sobre o projeto. Né? Aqui, ó, ele me deu uma resposta sobre o que eu perguntei. Como é que os, as tasks e processos funcionam? Né? Então, ó, a task ela faz uma coisa e faz bem. Então, ela recebe. Esse aqui é um exemplo, né? Ela tem um padrão de regras e a sua ação. E você orquestra dentro de um processo. Você pode orquestrar um processo com mais tasks. Então, ele explicou muito bem exatamente o que acontece, né? Passando ao fluxo de dados, o Livewire Component passa os dados para o Registration Process, que daí ele executa o Create User Task, que ele valida e cria o usuário, e aí passa para o Login Task e retorna o usuário, né? Então, é exatamente isso. Beleza? Mas dentre todas essas possibilidades de CLI, uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês se chama OpenCode, tá?
O Open Code, ele é uma ferramenta que você pode... Qual que é o interessante dele, tá? O interessante dele é que você pode trabalhar com diferentes modelos. Então, você pode trabalhar com toda a lista do Anthropic, do Cloud, enfim, eles também têm um próprio modelo, se você quiser utilizar, tem enfim, todos eles, se você quiser utilizar. Qual que é a diferença, né? Ah, qual que é o interessante aqui? É que numa mesma ferramenta você pode conectar vários modelos, você pode utilizar modelos diferentes em determinadas ações e de diferentes providers, né? Até mesmo se você tem o seu próprio modelo local, utilizando o Llama, você pode configurar ele para poder usar o seu modelo local. E aí você não precisa pagar por assinatura, não precisa pagar por nada. E isso é muito interessante. E você tem todo o poder de um CLI, né, igual os outros também têm. Então eu posso fazer a mesma pergunta aqui para ele, tá? Alguns pontos interessantes do Open Code aqui, tá? Ele trabalha com agentes padrão. Então, o que é um agente? Todos os outros também têm, tá? O que são agentes? Agentes são pessoas ou personas que você cria dentro do seu LLM para diminuir o escopo de reasoning, de pensamento, de solução que dentro daquele prompt. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem um desenvolvedor front-end e um desenvolvedor back-end. Se você chegar para um desenvolvedor front-end, olha, me implementa todo o back-end para mim, ele não vai saber fazer direito, certo? Por quê? Porque o agente responsável pelo back-end é outro, né? Então é esse mesmo conceito. Você pode criar agentes com esses diferentes personas dentro da sua ferramenta e dizer, olha, esse agente ele vai ficar responsável pelo front-end, né? Então você diminui o escopo de trabalho dele, ele fica mais assertivo, tá? E ele te dá um resultado melhor. Beleza? E aí ele pode passar o resultado, você pode orquestrar de uma maneira, que é o que a gente vai fazer aqui, orquestrar de uma maneira assim, olha, eu vou ter um agente de front-end, ele vai ficar responsável pela implementação, assim que acabar, avisa o agente de back-end que vai fazer a implementação do back-end, depois que o back-end acabar, avisa o revisor para revisar tudo, que ele é responsável, você pode falar assim, olha, esse aqui é um líder técnico responsável para revisar, para garantir segurança, padrão de qualidade do código, teste e tudo mais, e ele vai revisar e trazer Então você pode trazer o review. Então você pode mandar as responsabilidades de um para o outro, certo? Então isso é muito legal. E aqui dentro do Open Code, como é que você vê os agentes? Você, digitando barra, você tem a lista de comandos. Então você pode vir aqui, dar um barra agents, e por padrão ele tem 2 agentes. Ele tem o build e ele tem o plan. No contexto aqui do Open Code, qual que é a diferença dos dois? Óbvio, né? O plan planeja, ou seja, ele não vai fazer mudança nenhum no seu projeto, e o build, ele constrói, tá? Então, apertando a tecla Tab, você pode trocar entre plan e build, tá? Beleza? Então, aqui eu estou no plan. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, implementa, preciso implementar um cadastro de contatos com name, e-mail e telefone e talvez position e company, certo? Como eu estou dentro do plan, ele vai, óbvio que implementar. Ele vai planejar. Então ele vai... tudo bem se eu diminuir um pouco a fonte para vocês poderem ver? Fica ruim se eu fizer assim? Tá bom, né? Me avisa. Se tiver muito pequeno, me avisa, que a gente consegue ler melhor. Beleza. Pessoal, tudo bem até aqui?
Tô indo muito rápido. Tem algum conceito que vocês não sabem até agora? Tudo bem, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Vão falando aí, tá? Por favor. Beleza. Então, tendo esse conceito de agentes em mente, a gente pode, dentro do nosso projeto, criar esses agentes específicos para determinada tarefa. E o Open Code, ele também me dá a opção de ter subagentes. Então, subagentes são elementos que a gente não vai ter o controle aqui na interface, mas você pode ter agentes específicos que vão utilizar os subagentes, que é o que nós vamos fazer, tá? E olha que interessante, eu vou mostrar aqui para vocês que, como orquestrando, montando o seu plano de ação de como o seu workflow ou a sua maneira de trabalhar com agentes ele vai funcionar, você pode até pedir para os LLMs implementarem depois os subagentes, e aí você revisa de acordo com o conceito ou o padrão do seu projeto. Isso que é muito legal, gente. Então, você imagine dentro da sua empresa, você tem diferentes tipos de projeto, e a gente sabe como é que cada um a gente acaba nascendo de um jeito, e as tomadas de decisões acontecem em cada projeto que, enfim, até mesmo a gente decide fazer algo diferente em cada um dos projetos, e assim vai, né? E aí a gente fica meio perdido depois como implementa em cada coisa. Só deixa eu dar uma olhada nesse projeto aqui, porque que ele não deveria ter módulos nenhum. Deixa eu tirar esse cara aqui, porque ele está confundindo LLM que não deveria ter modelo nenhum, tá? Deixa eu colocar aqui, não precisa colocar dentro do módulo, pode seguir dentro do app. Padrão. Tá vendo? Então mas mesmo assim ele já identificou como que o meu sistema deveria estar estruturado, né? Mesmo que ele acharia que deveria colocar dentro do módulo. Mas, criou relacionamentos, contatos devem pertencer a um usuário. Aí, na verdade, aqui é uma pergunta, né? Ele pergunta para clarificação. Então, vamos responder. Os contatos devem pertencer a um usuário? Contatos devem pertencer a um usuário? Não precisa, o contato não precisa pertencer a um usuário, pode ficar livre. E você pode, o Open Code, ele tem várias funcionalidades que você pode ir falando, ele vai deixando na fila, tá? E ele só vai respondendo, terminando e respondendo, terminando e respondendo. Então, confirmações pendentes. Campos obrigatórios. Quais campos são obrigatórios? Nome, deixa eu ver, nome, e-mail, nome e e-mail obrigatórios e únicos. Certo? CRUD completo. Então vamos criar listagem, criar, editar, excluir, confirma. CRUD completo. Qual que é a próxima pergunta? Interface, tabela com busca para listagem? Tabela. Sim, tabela com busca de listagem. Não esqueça de criar a rota e adicionar no sidebar, tá? Tá, enquanto ele está falando aqui, o que eu já vi, mas isso seria vibe coding? Ou eu deixo de programar? Sim, eu não considero isso aqui um vibe coding, porque como um desenvolvedor, você organizou todo o projeto, você arquitetou todo o projeto, você teve várias tomadas de decisão como ia fazer, e eu acho e acredito que utilizar esses caras aqui para poder acelerar o nosso desenvolvimento, principalmente de tarefas
triviais, ou tarefas repetitivas, ou tarefas que você levaria algum tempo para poder fazer, ele pode e vai fazer muito mais rápido e bem feito, se você já organizou o seu projeto de uma maneira correta, sabe? Se você deixou bonitinho o teu projeto. Então, ó, olha só quanta coisa que você deveria fazer se você fosse fazer na mão, né? Então, ó, criar migration, model, factory, a consulta, criar as 3 tarefas, criar os processos, criar as páginas de Livewire, criar os arquivos Blade, adicionar as rotas, adicionar o item no sidebar, criar testes para o Content Query, criar testes para o Create Content Task. Então, isso aqui tudo, o Open Code, a maneira que o agente plan está configurado, ele já faz dessa maneira, e ele até deixa um contexto aqui na direita, para você ficar acompanhando e vendo as tarefas que ele está executando. Olha só que bacana. Tá? Então, aí eu posso trocar de agente e falar agora, implemente tudo isso. Beleza? E ele vai começar a implementação e de cada um dos elementos de acordo com o to-do que ele criou. Tá? E isso aqui já é muito bom. Isso aqui já é muito bom. Né? Mas como eu falei, criando agentes e subagentes, você pode deixar a sua tarefa mais assertiva e utilizando outras ferramentas também, né, que eu vou mostrar isso aqui para você. Então, agora eu vou começar a instalar e configurar tanto o OpenCode como o meu projeto para que eu dê mais poderes ao OpenCode, ou, enfim, a Cloud, ou Copilot, o que você quiser utilizar, mas o OpenCode é o que eu mais tenho utilizado ultimamente, que eu tô achando muito bom, principalmente por causa dessas coisas que eu já falei para vocês, tá? E ele não paga, né? Você pode instalar, o que você paga? É o modelo que você está utilizando dentro dele. No caso aqui, eu pago pelo Cloud, então eu instalei eu estou utilizando os modelos do Cloud dentro dele, tá? Beleza? Mas você pode usar todos, tá? Pode usar Gemini, se você tiver, você pode usar, como eu falei, o Llama dentro da sua máquina, etc. Estão vendo aqui na direita que ele está começando a executar as tarefas, olha, e marcar aqui para mim o que ele já está fazendo? Olha que legal. Então, ó, já fiz isso, já fiz aquilo, e seguindo o padrão do projeto, tá? Que eu já determinei. Certo? Eu já deixei como exemplo de como funcionaria. E ele só está seguindo o mesmo padrão. Olha que legal. Ótimo. É assim mesmo que eu faria, né? É exatamente como eu faria. Utilizando as traits que eu já deixei disponível, o padrão certinho. Isso aqui eu mudaria. Eu gosto de deixar o nome da função como handle em todos os livewires, então é algo que eu vou mudar e adicionar no contexto depois. Então eu quero ter simplesmente um public function handle em todos os componentes livewire. Então render e handle. Render e handle. É assim que eu gosto de trabalhar. Para deixar simples e eu sei exatamente o que está rolando. Aqui ele fez certo. Na hora da criação. Eu quero deixar o mesmo para todos. Então é o que eu posso instruí-lo, tá? Mount, legal. Olha quanto código a gente iria escrever na mão, né? Ó, já está utilizando o Flux, que é o padrão de Blade que eu coloquei no projeto. Ele já identificou e tudo mais. Beleza, já está indo muito bem. Tá quase terminando aqui. Quase não, tá na metade? Tá na metade. Tá? Enquanto ele trabalha, vamos fazer o seguinte. Porque depois eu quero mostrar para vocês o resultado. Eu vou abrir aqui um outro terminal. E o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a instalar ferramentas e configurar esses agentes para poder me trazer cada vez mais poderes. A primeira delas, que é eu posso dizer que é meio que um requirement para que vocês possam trabalhar com esses tipos de ferramenta dentro do Laravel hoje em dia, é o Laravel Boost, né? O Laravel Boost é um pacote que é gerenciado e criado pela equipe do Laravel, justamente para poder dar ferramentas e
e padrões para o seu CLI, para o seu LLM, tá? Então eu vou dar um Composer Require Laravel Boost --dev, vou instalar. Ó, eu tenho o GH Copilot, consigo colocar os acessos aos modelos com ele? Tem, você pode. Utilizando o OpenCode, você pode se autenticar no seu Copilot e trazer o Copilot para dentro do OpenCode, tá? Beleza, então instalei o Laravel Boost. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Boost Install e ele vai me perguntar, você quer instalar o Herd MCP junto com o Boost MCP? Beleza. Vou dar um pause aqui, só para abrir um parênteses e para falar sobre MCP, tá? O que é um MCP? É Model Context Protocol. É uma maneira de... Isso aqui foi criado para que softwares conversem com modelos, tá? É um protocolo de disponibilizar contexto para os modelos, tá? Então, o que vai acontecer? O Laravel Boost, ele vai me dar um serverzinho que vai avisar para o meu modelo, para o meu OpenCode, assim, olha, OpenCode, desse projeto, tem essas funcionalidades que, se você quiser pesquisar, se você quiser me chamar para eu te dar mais contexto e mais informações sobre o projeto, você pode me chamar, tá? Então, ele abre uma portinha para protocolo para poder conversar. Então, o modelo manda uma mensagem falando assim, beleza, quais são as ações que eu posso fazer aí dentro com você? Você tem todas essas possíveis ações aqui dentro do Boost MCP, que é verificar estrutura do banco, eu posso fazer listagem de rotas, então são comandos que o MCP do Boost vai liberar para o modelo executar e dar mais contexto na resolução ali na resposta que ele for te dar. Então isso aqui é muito legal. E o Herd MCP é porque eu tenho o Herd instalado na minha máquina, ele fala, você aqui também quer instalar o Herd junto com o MCP do Boost? Por que não? Que daí o Herd MCP tem outros comandos e outras possibilidades que você pode executar. E aí ele já identificou aqui algumas ferramentas que eu tenho, né? Ele já identificou editores que eu uso, que é o Cloud Code, VS Code e Open Code. Eu vou tirar aqui o Cloud Code e o VS Code, que eu quero focar no Open Code, mas vocês podem escolher o que vocês preferirem. E aqui também tem o AI que vocês preferirem, tá? Eu vou tirar o Cloud Code e eu vou deixar só o Open Code nesse nosso cenário. Então, ele vai instalar, ele vai avisar, ou no arquivo de configuração do OpenCode, ele vai trazer os guidelines que ele identificou das ferramentas que eu estou utilizando dentro do meu projeto. O que são esses guidelines? Agora, se a gente abrir o projeto aqui, eu vou ter um arquivo chamado agents.md. Esse agents.md, o arquivo de guideline é diferente para cada um dessas AIs. Então, o cloud seria cloud.md. O Copilot é dentro do ponto GitHub alguma coisa. GitHub traz Copilot, se não me falar a memória. Cada um deles coloca num lugar diferente. É um saco, às vezes o seu projeto, se várias pessoas utilizarem várias coisas ao mesmo tempo, seu projeto vai ter 5 pastas novas, ponto .juni da JetBrains é com coisas com o mesmo guideline. Então, enfim, mas it is what it is, né? Escolha a sua dor. Beleza. Aí dentro desse agents.md, o Laravel Boost me trouxe guidelines, ou seja, o que o meu agente precisa saber sobre o meu projeto para ter como contexto, né? Então ele colocou aqui todas as ferramentas que eu estou utilizando, tudo as convenções que estão acontecendo, como que devem acontecer as coisas, como é que ele verifica script, a estrutura do projeto, os arquivos de documentação, as regras do Boost,
Ó, ele já avisa, olha, o Boost tem um MCP Server, então usa eles. Como é que você faz um debug, como é que você faz um tinker, como é que você faz o browser logs, né? Então, o que o Boost também dá? Toda vez que você navegar, ele vai ficar salvando os logs do browser de uma maneira que depois ele vai dar para o contexto analisar se caso for necessário, perdão, contexto não, para o AI, e o AI pode chamar esses browser logs através desse tool, essa ferramenta, né, o comando browser logs, beleza? Então é muito grande isso aqui, tá, gente? Então cada uma daqueles pacotes tem o seu próprio, as suas próprias guidelines, e você pode vir aqui editar conforme a necessidade do seu projeto também, se você tiver algo muito específico, né? Por exemplo, aqui eu tenho até o Flux, ele já sabe que eu tenho Flux, ele já viu aqui e já também trouxe as regras do Flux e adicionou, tá? Quais são os possíveis componentes e etc. Aqui também tem um do PEST, como é que funcionaria a parte de testes, utilizando o PEST, ó, exemplo de código. Por exemplo, eu posso vir aqui e dar um exemplo, não quero utilizar o this post.json, eu quero só utilizar o post.json, então você mostra para ele, ó, como é que seria. Então, guideline é uma coisa, tá? Então, isso aqui já deu bastante informação, bastante poder para o nosso Open Code. Então, como é que eu faço para que o Open Code identifique esse meu arquivo de agente, tá? Quanto tempo falta só para eu me policiar aqui? Se alguém sabe? Vai até... Que horas é para vocês aí? 4h45? É isso? Ou eu tô errado? Aqui é 4h30. 4h30, né? Eu tenho mais 15 minutos mesmo? Minutos? Mais 15 minutos. Correr aqui. Tá, beleza. Então deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Já apareceu minha lista de contato. Olha aqui, ó. Ele já criou para mim. Tá vendo? Esse aqui é o projetinho que eu acabei de fazer. Olha lá. Funcionando. Edição e deleção. Tudo funcionando. Então, né? Maravilhoso, né, gente? A partir daqui, agora, você, assim, qual que é a vantagem? Pô, vai sair, tá faltando isso, isso, isso. Cara, mas ele já fez 90% do trabalho para você em 10 minutos. Agora você pode ir lá e editar. Quanto tempo você demoraria para fazer essa base? Talvez 4 horas? Não sei, né? Porque é muita coisa para escrever. Beleza. Temos o contexto aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar o Open Code aqui. Ó, dentro da pasta .opencode, eu vou colocar uma pasta chamada Agents. E eu vou dar o nome aqui do agente que eu quero criar novo, que vai ser o mais poderoso deles. E eu vou dar o nome de Megamente.md. Ok? Beleza? Megamente.md. Eu já tenho aqui um exemplo, depois eu posso mandar para vocês de como esse padrão deve acontecer. Então, o Open Code, ele me pede esse formato, né? Eu tenho que ter um header com descrição, um modo e algumas informações sobre o modelo, a temperatura, as ferramentas que eu quero liberar para ele. Eu posso também colocar aqui, se eu quiser colocar modelos diferentes, eu posso, para cada um dos agentes, eu posso trocar também, tá? Beleza? Mas o que eu fiz aqui? Tá? Eu falei o seguinte, o Megamente, ele é o principal agente que cuida de todo o workflow da implementação do projeto. Então, eu fui explicando para ele como é que vai funcionar esse workflow. Então, vai ter a primeira fase de planejamento, que a gente vai ter um subagente chamado planner.md, o Planner Agent, que ele é responsável
por entender os requerimentos do pedido, identificar o contexto e vir com um plano. E depois disso, ele vai passar para a segunda fase, que é a fase de quebra de tarefa. Então, ele vai criar as tarefas, né, bem detalhado. Depois vem a fase de implementação, que eu vou passar para o próprio Megamente utilizar, beleza? O que o Task Manager planejou. E depois tem a parte do Reviewer, que vai revisar todo o trabalho que a gente fez, para garantir que a gente não vai ter problema de segurança, vai ter cobertura de teste, vai ver se não tem nenhum erro de semântica e sintaxe e etc. Tá? Então você pode criar esses subagentes e passar o trabalho para cada um deles. Então aqui, ó, perdão, aqui, deixa eu só organizar aqui, nós temos aqui. Então a gente tem as 4 fases. Eu tô bem detalhadinho, ó. Opa. Por que que ele tá me... Beleza. Deixa assim. Tá. Ele tá me... Ah, tudo bem. Depois eu vejo essa parte de formatação. Ele tá me formatando errado. Já sei. Peraí. Aqui tá faltando um espaço. É por isso. É isso aí. Então... deixa assim. Depois Depois eu formato. Tô apanhando aqui do... E... Aqui... E aqui. Beleza. Agora formatou direitinho. Beleza. Então, eu explico para ele o processo de workflow e como exatamente vai funcionar. Beleza. Agora o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, vou avisar aqui o Open Code, deixa eu fechar ele e abrir de novo para ver se está tudo bem com os arquivos de configurações. O diretório agents, agent, perdão, deixa eu mudar aqui o nome do diretório. Tá, Open Code, beleza, abriu. E agora se eu der tab, eu tenho o meu Megamente. Dá o nome que vocês quiserem, tá, gente? Só que eu gosto do Megamente, ou dar o nome do Jeremias, tá? Ou Piazotti. Agora, o que eu posso fazer? Quando eu for criar uma feature pesada, eu aviso o Megamente para poder seguir aquele padrão, mas eu ainda não tenho meus subagentes, então o que eu faço? Eu falo o seguinte, olha, pode criar para mim os subagents que eu menciono no Open Code, Megamente, tá? Digitando arroba você pode adicionar, desculpa, você pode adicionar arquivos dentro do contexto, tá? Então eu menciono Megamente de acordo com o contexto do projeto. Então agora ele vai lá criar os subagentes mencionados no arquivo direitinho para deixar a estrutura correta. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Tá de boa. Pô, tinha mais 2 MCP que eu queria mostrar para vocês, não sei se vai dar tempo. Bom, enquanto ele cria aqui, tá criando. Ele tá pegando, ele pegou o pequeno resumo que eu fiz e ele estendeu e adicionou mais elementos, tá? Mais uma vez, você não precisa ir
Você pode mudar a maneira como você quiser aqui, de acordo com a sua necessidade, tá? Mas para um agente de planejamento, isso aqui é exatamente o que eu pedi. Isso aí. Recebi o pedido, verificar o esquema. Olha lá. Eu quero que ele já colocou alguns contextos extras dos modos, controllers, etc. Tá ótimo. Isso aí. E eu já pedi pro build, tá? Pro build já, pumba, criar os arquivos para mim. E ele já criou. Então, se eu vim aqui, ó, subagents, eu já tenho os meus 3 subagents de acordo, de acordo com o meu elemento, tá? Ó, como que deve ser feita a tarefa, etc. Muito bom, ótimo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o LazyGit, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara, eu vou tirar, é só aquele cara ali que eu quero mesmo. O resto, não, eu vou colocar agents, post composer e o open code aqui. Tudo relacionado ao que a gente já fez. Certo? De open code. Isso aí. Que eu quero matar o resto e fazer a mesma implementação, utilizando o meu Megamente, tá? Bora? Opa. Deixa eu comentar aqui. Por que ele me deu uma travada ali? Então, eu vou fazer o seguinte. Commit. Vou colocar o IP. Beleza. Tá ótimo. Esses caras aqui. Alt, sidebar. A parte do módulo também eu vou deletar. Too much tokens. Ok. Ok. A parte do módulo. Cadê aqui onde eu deletei? Database. Livewire. Aqui. Esse cara aqui. Beleza. Aí todos esses outros elementos eu posso. Deixa eu ver se é todos eles mesmo. Views, contato, 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 contato. É isso aí. Eu vou mandar bala. Legal. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu OpenCode e abrir novamente. Tá? Temos arquivos de configuração, subagents, task managers inválido. Vamos dar uma olhada no que ele está me gritando aqui. Então, deve ser a configuração aqui em cima. O modo é subagent e não secundário. Então, vamos ajustar todos eles aqui. Subagent. E o planner. Subagent. Beleza? Open Code. Abriu. Ótimo. Agora eu vou falar para o meu Megamente. Acho que eu devo ter no histórico, se eu apertar para cima, eu tenho esse o mesmo contexto. Vamos dar um Enter. E vamos ver o que ele vai executar, como ele vai executar. Ó, aqui vocês já podem ver que eu tenho os dois MCPs disponíveis e conectados, que é o do Herd e do Laravel Boost. E ele começou a executar. Ó, Laravel Boost Application Info, já existe uma tabela de contato no banco de dados. Opa, deixa eu parar aqui. Deixa eu deletar. Deixa eu voltar aqui e fazer isso. Tá vendo como ele usou o MCP para poder... Deixa eu abrir de novo, para a gente ter
Clean. Aí. Agora não tem mais o banco. Legal. Ó, vou rotear para o Planning Engine para analisar o contexto. Ó, contexto. E como é que a gente pode ver o que o cara está fazendo? Se eu apertar aqui, ó, Ctrl X. Ai, gente, apertei o do errado. Apertei o do errado. Eu tô com um teclado novo, eu ainda tô apanhando dele aqui. Pera aí. Ctrl X para o lado. Ó, esse aqui é o Planning Agent. Tá vendo? Ele está vendo e executando o contexto. Ó, pedido do usuário, implementar um cadastro contexto. Olha aqui. Contexto do projeto. Legal. Estrutura existente. Tarefa de análise. Ele está fazendo tudo certinho. Né? E o Megamente aqui. Trabalhando. Então, pessoal, meu tempo já se foi, mas é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O poder dessas ferramentas e de como você pode ainda melhorar elas com algumas configurações, dando mais informações para elas e dando mais poderes, né? MCPs, agentes, para trazer um melhor resultado. Mais informação, você diminui os boundaries dela para ela viajar muito, e você fala, ó, segue nesse jeito aqui, e os agentes, os subagentes vão fazendo cada um a sua responsabilidade, tá? Beleza? Perguntas? É isso aí, tá na hora das perguntas? Como é que funciona as perguntas? Vocês perguntam no chat, vocês abrem a voz aí para poder perguntar? Como é que rola? O que for mais fácil aí, Rafael. Se o pessoal quiser abrir o microfone, fica à vontade. Ô, Anderson, tá aí, Anderson? Cheguei. Eu estava em outra sala aqui, tá rolando. Você que manda. Se alguém tiver com pergunta, mande. MCPs. Tá, isso que eu queria mostrar para vocês. Olha só que legal. Outros MCPs que eu uso, tá? Figma. O Figma recentemente lançou um MCP. Então, se você... E como é que funciona? Se você tem um MCP instalado... se você tem um Figma instalado na sua máquina, você habilita o MCP. Então, deixa eu abrir o Figma aqui, para vocês verem. Então, eu tenho um Figma aqui do lado. É claro que tá grande pra caramba. Deixa eu arrumar ele aqui. Deixa eu reorganizar. Então, olha só, uma vez que você habilitou, vamos já, aqui eu tenho meu contato aqui também, né? Eu posso clicar, e o que o Figma fala? Olha, implemente pequenas telas, ou pequenos contextos, né? Mas só para vocês verem como é que funciona. Você seleciona o que você quer implementar, vem aqui nessa barrinha de Dev, né, no clique de Dev, e aí, na direita aqui, ele vai ter, ó, habilite o Desktop MCP. Uma vez que você fez isso aqui, você pode daí, você tem que configurar no seu servidor, no seu server, né, no seu OpenCode, para ele saber que você está com aquele MCP ativo, e você pode referenciar, deixa eu trazer aqui para vocês, eu vou abrir aqui no 5. Ó, ele vai te dar um prompt inicial, fala, ó, implemente esse design do Figma. E uma vez que ele passa esse arroba e o ID do elemento que você quer implementar, o OpenCode, ele vai falar com o seu Figma, pegar todas as referências do design
e implementar para você no teu projeto, na linguagem e no jeito que o teu projeto precisa, tá? Isso é muito louco. Isso aqui eu uso demais, beleza? Outro que eu uso muito, Sentry. Sentry MCP Server. Deu um problema em produção. Chegou um erro no Sentry. Sabe o que você pode fazer? Você instala o MCP aqui. Ó, instalou o MCP, pega o link do teu... Ele vai falar, beleza, você vai ter que ter uma API key, aquele negócio todo, mas beleza. Aí você pode chegar no teu Open Code falando assim, olha, eu acabei de receber esse erro, você passa o link da URL do erro, você pode ver o que está acontecendo? Aí ele vai falar com o MCP do Sentry, pegar todo o contexto do erro, analisar o teu projeto e já vai vir com uma possível solução do que está rolando. Sacou? Então esses dois eu uso muito. Muito. MCP do Sentry e MCP do Figma. É louco, né, gente? Ah, já teve coisa que esses caras não resolveram? Já. Aí é por isso que aí vem você. Fala, não, peraí, não é bem assim. Precisa de um outro negócio. Mas olha que louco, gente. Ó, já criou o to-do aqui, de tudo que rolou. Criou todos os testes. Adicionou rotas no CRUD, e etc e tal. Legal, né? E o Megamente rodando. É bem possível que nesse cenário, esse exemplo que eu dei para vocês aqui, ele faça muito parecido com o resultado final lá. Mas, ele vai, cada vez mais ele vai melhorando e vai usando. Excelente conteúdo. Quando você gasta mensalmente utilizando todas as APIs, já é. Então, eu pago o Super Maven. Eu pago o Super Maven. E como eu tenho utilizado o Cloud muito, eu pago o MaxPlane, tá? Se não me falha a memória. Eu peguei o MaxPlane. Deixa eu ver o overview aqui. Eu pago $100 por mês. Beleza? Eu pago esse cara aqui. E o Super Maven, quer vir então? Eu gasto $120 por mês dessas duas ferramentas. Eu não tenho nenhuma outra. Eu cancelei todas as outras, porque eu só uso esses dois e pra mim tá ótimo. É 10. Eu peguei o Pro aqui. Então é $110 por mês. Tá? Por que a escolha de usar Super Maven ao invés do Code Copilot? Cara, o Super Maven, eu achei ele mais rápido. Eu acho que, assim, ao invés dele me dar um contexto, uma previsibilidade muito grande que o Copilot estava fazendo, ele me traz pequenas interações mais rápidas, assim. E eu achei melhor para usar. Principalmente dentro do NVim, que é o editor que eu estou utilizando hoje. Mas assim, testa para ver o que você gosta mais, sabe? Tá bom? Olha lá, tá implementando tudo aqui, ó. E seguindo o jogo. Deixa eu ver, tá handle. Megamente tá trabalhando pra mim, cara. Pior que é engraçado, outro dia eu tava na cama trabalhando, aí eu larguei a cama, daí quando eu voltei, falei, minha esposa, eu terminei de programar. Ela, como assim? Eu falei, o Megamente tava fazendo pra mim as paradas. Ela, que é isso, mano? Que Megamente? Aqui, ó, meu Minion trabalhando aqui, o Jeremias. Nem fez tudo que eu precisava, cara. Você usa algo para coletar os requisitos do cliente, algo para participar de reuniões e tal? Então, eu em particular não, Vinícius. Dentro da Dev Squad eu sou CTO da Dev Squad, então eu quase não participo de reuniões com o cliente hoje em dia. Os Product Managers que vão. Né? Mas para coletar requisito de cliente, sim, as AIs como a Read, o próprio Zoom agora tem elementos que você pode utilizar, mas eu não usaria AI para poder entender requisito de cliente, porque precisa muito do feeling do PM, do feeling da pessoa entendendo para vir com a solução.
Eu não acho que as AIs dão boas soluções nesses quesitos. A criatividade humana ainda ganha. Tá? É você de fato entender, e aí depois você pode conversar com a AI, depois que você entendeu, analisou, colocou no papel, você usa a AI para poder te ajudar a pesquisar, para poder fazer, mas assim, só para coletar requisito de cliente, eu não jogaria na responsabilidade do AI, não. Tá? Se o cliente não sabe nem falar o que ele quer, imagine a IA entendendo um cliente, cara, se nem a gente entende. Tô errado ou não? Sim, então, para essas coisas são legais as AIs. Você faz a anotação, você põe o que você precisa, depois fala, ó, organiza para mim um overview, cria um PowerPoint para mim disso aqui, e você interage, mas assim, levantar de fato e coletar requisito de cliente, eu acho que é a pessoa, é o ser humano. Tá? Beleza? Ó, depois eu mando pro Anderson esse agente, o Megamente, porque ele vai criar os subagentes depois. Usa os modelos para criar os subagentes de acordo com a necessidade do teu projeto, que vai ser muito melhor. Tá? E depois vocês mexem o que for necessário, mas o Megamente eu vou mandar para vocês como base e o Anderson manda para vocês por e-mail depois. Pode ser, Anderson? Você tem e-mail de todo mundo? Pode ser sim, pode ser, Rafael, fechado. Tá? Como esses modelos se comportam em sistemas distribuídos? Eles conseguem atuar nesse serviço de complexidade? Então, se você tiver os serviços distribuídos e os projetos, né, dentro na sua máquina, você abre ele dentro do raiz, né, do pai de todos, no diretório raiz, e aí ele vai pegar todo o contexto. Né? Mas é que negócio, quanto menos coisa, mais assertivo, evidente, mas ele vai te trazer muita solução. Tá? LSP é Language Server Protocol. Language Server Protocol. Então, por exemplo, dentro do NVIM, um LS, ou VS Code da vida, o Language Server Protocol, ele entende a linguagem que você está programando e ele libera um servidorzinho para o editor te dar sugestões do código. Então, saber como formatar o código, o que ele vai pesquisar dentro para poder te dar de sugestão de função, de variáveis, o que é uma variável para aquele código ou não, e é o LSP que cuida de tudo isso aí, tá? Fechou? Aí, gente, fazendo um CRUD todo, fiz 2 vezes o CRUD em menos de 1 hora. Não é não? Olha lá, delegou para o reviewer. Agora, ó, quem está revisando a implementação. Sacou? Ah, e tem um outro MCP aqui que vocês, por favor, depois deem uma olhada, do Playwright. O MCP do Playwright, via terminal, ele abre um Chrome e ele navega para você no sistema o que você quiser. Por exemplo, outro dia eu precisei até tirar um screenshot de um sistema inteiro para poder analisar depois. Eu mandei o OpenCode e falei, olha, usando o Playwright, acesse esse site aqui e tira um screenshot de todas as telas clicando de cada página que você encontrar, e ele saiu, mano, tirando screenshot de tudo. Ele tá fazendo todo o fluxo de uma task. Beleza?